Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 22. Berkeley. Como um planeta que gira vertiginosamente à volta de um sol incandescente. Alberto pôs-se à janela que dava para a cidade e Sofia foi ter com ele. Passado um pouco, viram um pequeno avião a hélice aparecer por cima dos telhados. Uma longa faixa estava presa ao avião. Sofia esperava publicidade a um grande concerto ou uma coisa do gênero na faixa que esvoaçava ao vento como uma grande cauda atrás do avião. Mas quando este se aproximou, ela viu que o que estava escrito era completamente diferente. Parabéns pelo teu aniversário, Hilde. Importuno, foi o único comentário de Alberto. Nuvens escuras revolviam-se nas colinas a sul em direção à cidade. O pequeno avião desapareceu numa destas nuvens pesadas. Receio que haja um temporal, afirmou Alberto. Nesse caso, eu vou de ônibus para casa. Se ao menos o major não estivesse por detrás do temporal. Mas ele não é onipotente, pois não? Alberto não deu resposta. Voltou para junto da mesa e sentou-se na cadeira. Temos que falar ainda um pouco de Berkeley, disse ele. Sofia já voltará a sentar-se. Deu-se então conta de que tinha começado a roer as unhas. George Berkeley era um bispo irlandês que viveu entre 1685 e 1753. Começou Alberto, e em seguida calou-se por muito tempo. Berkeley era um bispo irlandês. Sofia retomou o fio. Mas também era filósofo. Sim. Ele acreditava que a filosofia e a ciência do seu tempo constituíam uma ameaça para a concepção cristã do mundo. Além disso, via o materialismo, cada vez mais difundido, como uma ameaça à crença cristã de que Deus cria e mantém vivas todas as coisas na natureza. Sim. Ao mesmo tempo, Berkeley era um dos empiristas mais coerentes. Ele achava que não podemos saber mais acerca do mundo do que o que sentimos. Não apenas isso. Berkeley achava que as coisas no mundo são exatamente como nós as sentimos, mas não são coisas. Tens de explicar isso melhor. Ainda te lembras que Locke tinha apontado para o fato de nós não podermos dizer nada sobre as qualidades secundárias das coisas. Não podemos afirmar que uma maçã é verde e ácida. Somos nós que sentimos essa maçã desse modo. Mas Locke dissera também que as qualidades primárias, como solidez, peso e gravidade, pertencem de fato à realidade exterior à nossa volta. Esta realidade exterior tem, portanto, uma substância física. Eu continuo a ter uma memória boa. E pensava que Locke tinha apontado uma diferença importante. Ah, Sofia, se fosse só isso. Continua. Para Locke, como para Descartes e Spinoza, o mundo físico era uma realidade. Sim. E é precisamente isso que Berkeley põe em dúvida, e para isso ele recorre a um empirismo consequente. Ele afirma que a única coisa que existe é o que nós sentimos. Mas não sentimos matéria ou substância. Não sentimos as coisas como coisas palpáveis. Quando pressupomos que aquilo que sentimos tem uma substância subjacente, estamos a tirar conclusões precipitadas. Não temos nenhuma prova empírica para essa afirmação. Que absurdo! Observa isto. Sofia bateu com o punho na mesa. Oh! Exclamou. Tal foi a força com que bateu. Isto não é uma prova de que a mesa é uma mesa verdadeira e é matéria ou substância. O que é que sentiste? Uma coisa dura. Tiveste uma clara percepção sensível de uma coisa dura, mas não sentiste a verdadeira matéria da mesa. Da mesma forma, pode sonhar que beites em algo duro, mas no teu sonho não há nada duro, pois não? No sonho não. Além disso, uma pessoa pode ser persuadida de que sente todas as coisas. Uma pessoa pode ser hipnotizada e sentir calor e frio, carícias suaves e socos duros. Mas se não era a mesa que era dura, o que me levou a senti-la?
Segundo Berkeley, é a vontade ou espírito. Ele também achava que todas as nossas ideias têm uma causa exterior à nossa consciência, mas que esta causa não é de natureza material. Ela é, segundo Berkeley, espiritual. Sofia voltou a roer as unhas. Alberto prosseguiu. Segundo Berkeley, a minha alma pode ser causa dos meus pensamentos, como quando sonho, mas só uma outra vontade ou espírito pode ser causa das ideias que constituem o nosso mundo material. Tudo vem do espírito, que realiza tudo em tudo e através do qual tudo subsiste, afirma ele. E que espírito é esse? Berkeley está naturalmente a pensar em Deus. Ele achava que nós poderíamos afirmar que sentimos a existência de Deus mais claramente do que a de qualquer homem. Mas não é óbvio que existimos? Bom, tudo o que vemos e sentimos é, segundo Berkeley, um efeito do poder de Deus. É que Deus está intimamente presente na nossa consciência e provoca nela toda a multiplicidade de ideias e sensações às quais estamos constantemente expostos. Toda a natureza à nossa volta e toda a nossa existência residem em Deus. É a única causa de tudo o que existe. Para dizer a verdade, estou espantada. Ser ou não ser não é toda a questão. A questão é também o que nós somos. Somos realmente pessoas de carne e osso? O nosso mundo é constituído por coisas reais, ou estamos apenas rodeados pela consciência? Sofia começou mais uma vez a roer as unhas. Alberto prosseguiu. Berkeley não põe apenas a realidade material em dúvida. Ele duvida também de que o tempo e o espaço tenham uma existência absoluta ou autônoma. Mesmo a experiência do tempo e do espaço pode residir apenas na nossa consciência. 1 ou 2 semanas para nós não tem de ser 1 ou 2 semanas para Deus. Disseste que para Berkeley este espírito, no qual tudo repousa, é o Deus cristão. Sim, foi o que eu disse. Mas para nós. Sim. Para nós esta vontade ou espírito que realiza tudo pode ser também o pai de Hilde. Sofia Emildishu. A sua expressão parecia um grande ponto de interrogação. E, simultaneamente, uma coisa tornou-se clara. Acreditas nisso? Pergunto. Não consigo ver nenhuma outra possibilidade. Esta é talvez a única explicação possível para tudo o que presenciamos. Estou a pensar nos diversos postais e notícias que surgiram nos mais diversos locais. Estou a pensar no fato de Hermes falar de repente, e estou a pensar nos meus lapsos involuntários. A ideia de eu te ter chamado Sofia, Hilde. Eu sempre soube que tu não te chamavas Sofia. O que estás a dizer? Estás a enlouquecer de vez. Sim, tudo gira e gira, minha filha. Como um planeta que gira vertiginosamente à volta de um sol incandescente. E esse sol é o pai de Hilde. Podes dizer isso? Achas que ele se tornou uma espécie de Deus para nós? Para ser sincero, sim. Mas devia ter vergonha. E quanto a Hilde? Ela é um anjo, Sofia. Anjo? É a ela que se dirige este espírito. Achas que Alberto Knag fala a Hilde sobre nós? Ou escreve sobre nós? Nós não podemos sentir a matéria da qual a nossa realidade é feita. Pelo menos foi o que aprendemos. Não podemos saber se a nossa realidade exterior é constituída por ondas sonoras ou por papel e letras. Segundo Berkeley, só podemos saber que somos feitos de espírito. E Hilde é um anjo. É um anjo, sim. E com isto, terminamos por hoje. Parabéns, Hilde. Uma luz azulada invadiu então a sala. Passados poucos segundos, ouviram um trovão a ribombar, e a casa foi abalada. Alberto estava com um olhar ausente. Tenho de ir para casa, disse Sofia. Levantou-se de um pulo e correu em direção à porta de entrada. Ao abrir violentamente a porta, Hermes, que dormia debaixo dos cabides, acordou. Quando Sofia saiu, parecia dizer: Eidias, Hilda.
Sofia desceu as escadas precipitadamente e correu para a rua. Aí, não se via ninguém. Entretanto, chovia a cântaros. 2 carros passaram pelo asfalto molhado, mas Sofia não conseguia encontrar um ônibus. Correu até a praça principal e continuou a correr pela cidade. Enquanto isso, um único pensamento se revolvia na sua cabeça. Amanhã faço anos, pensava ela. E não era extremamente duro ter de reconhecer, um dia antes de fazer 15 anos, que a vida é um sonho. Era como sonhar ter ganho 1 milhão e, pouco antes de o grande prêmio ser pago, compreender que tudo fora apenas um sonho. Sofia correu pelo campo de jogos molhado. Nessa altura viu uma pessoa correr na sua direção. Era a mãe. Relâmpagos potentes rasgavam o céu. A mãe. Abracu Sofia. O que se passa conosco, minha filha? Não sei, Sofia chorava. É como um pesadelo. Capítulo 23. Bherkeli. Um espelho mágico antigo que a bisavó comprará a uma cigana. Hilde Moller-Knag acordou na mansarda na antiga moradia do capitão perto de Lilesa. Olhou para o relógio. Eram apenas 6 horas. Porém, já era de dia. Uma larga faixa de sol matinal iluminava o quarto. Hilde levantou-se e foi à janela. A caminho, inclinou-se para sua escrivaninha e para uma folha do calendário da mesa. Quinta-feira, 14 de junho de 1990. Amarrotou a folha e deitou-a no cesto dos papéis. Sexta-feira, 15 de junho de 1990 era o que estava escrito no calendário. O algarismo brilhava para ela. Já em janeiro escrevera nesta folha do calendário 15 anos. Achava que fazer 15 anos num dia 15 fazia um efeito especial. Nunca haveria de viver isso de novo. 15 anos. Não era o seu primeiro dia na sua vida adulta. Ela não conseguia voltar para a cama. Além disso, era o último dia de aulas antes das férias. Nesse dia os alunos só tinham de ir à igreja a 1. E, além disso, dentro de uma semana o seu pai regressaria do Líbano. Ele prometera estar em casa para a noite de S. João. Hilde assomou à janela e olhou para o jardim, para a pequena ponte e para o barracão vermelho dos barcos. O barco à vela ainda não fora arranjado para a época do verão, mas o velho barco a remos estava amarrado à doca. Não se podia esquecer de tirar a água, depois da forte chuvarada. Enquanto observava a pequena enseada, lembrou-se de que uma vez, com 6 ou 7 anos, subira para o barco a remos e remara sozinha no fiorde. Em seguida, caíra a água e só a custo conseguirá voltar à terra. Arrastara-se por entre os espessos arbustos completamente molhada. Ao chegar ao jardim em frente à casa, a mãe veio a correr. Vira o barco e os remos flutuarem lá fora no fiorde. Hilde ainda sonhava por vezes com o barco, que boiava lá fora às voltas, completamente abandonado. Tinha sido uma experiência horrível. O jardim não era nem particularmente frondoso nem cuidado, mas era grande e pertencia a Hilde. Uma macieira maltratada pelas intempéries e algumas groselheiras que já quase não produziam frutos tinham sobrevivido às violentas tempestades do inverno. Entre os rochedos e o matagal estava o velho balanço, no relvado. A brilhante luz matinal parecia completamente abandonado. Parecia mais triste porque as almofadas estavam em casa. A mãe de Hilde saíra precipitadamente à tarde para salvar do temporal. Todo aquele grande jardim estava rodeado de bétulas. Deste modo, ficava um pouco protegido das rajadas de vento mais fortes. Devido a estas árvores, Björketer, o terreno receberá o nome de Bjerkeli há mais de 100 anos. O bisavô de Hilde mandara construir a casa pouco antes da mudança do século. Ele fora capitão de um dos últimos grandes navios à vela. Ainda hoje, muita gente chamava a casa a moradia do capitão. Nessa manhã, ainda se notava pelo jardim que na tarde anterior chovera violentamente. Hilde fora acordada várias vezes por trovões. Mas agora já não se via uma única nuvem no céu. Após os aguaceiros estivais, o tempo ficava sempre bastante fresco.
Nas últimas semanas, o tempo estivera quente e seco, e as bétulas tinham ficado com feias manchas amarelas na parte exterior da folhagem. Agora, o mundo parecia lavado de fresco. Nessa manhã, toda sua infância parecia também ter se extinguido com o trovão. Claro, dói quando os botões desabrocham. Não fora uma poetisa sueca que dissera uma coisa do gênero, ou fora uma finlandesa. Hilde pôs-se em frente do espelho de latão que estava pendurado sobre a velha comoda da avó. Era bonita. Pelo menos não era feia. Estava talvez no meio termo. Tinha longos cabelos loiros. Hilde tinha sempre desejado ter os cabelos mais claros ou mais escuros. Esta cor de cabelo intermédia não tinha graça, mas gostava dos seus caracóis suaves. Muitas das suas amigas tratavam dos cabelos para conseguirem ondulações, mas Hilde nunca precisará disso. Também gostava dos seus olhos verdes, de um verde esmeralda. São de fato verdes? Perguntavam sempre as tias e os tios quando se inclinavam para ela. Hilde refletiu sobre se a imagem que estava a examinar era o reflexo de uma moça ou de uma jovem mulher. Chegou à conclusão de que não era nenhuma das duas. O seu corpo já se assemelhava muito ao de uma mulher. O rosto, pelo contrário, fazia lembrar uma maçã ainda verde. Algo no velho espelho fazia Hilde pensar no pai. Anteriormente, tinha estado pendurado embaixo, no ateliê. O ateliê ficava por cima do barracão dos barcos e servia ao pai de biblioteca, local de inspiração para escrever e um refúgio para se isolar quando estava irritado. Albert, como Hilde lhe chamava quando ele estava em casa, quisera sempre escrever uma grande obra. Tentará uma vez um romance, mas tinha-se ficado pela tentativa. Alguns poemas e descrições inspiradas na paisagem que o rodeava tinham sido publicados regularmente no jornal local. Hilde ficava quase tão orgulhosa como ele quando via o seu nome impresso. Alberto Ney. Pelo menos em Lillezan, este nome tinha uma ressonância especial. O bisavô também se chamava Albert. O espelho, sim. Há muitos anos, o seu pai dissera na brincadeira que talvez fosse possível piscar os olhos para si mesma no espelho, mas com ambos os olhos isso não seria possível de todo. A única exceção era este espelho de latão por ser um espelho mágico antigo que a bisavó comprará a uma cigana logo a seguir ao seu casamento. Hilde tentará durante muito tempo, mas piscar ambos os olhos para si mesma era tão difícil como fugir da sua própria sombra. Por fim, receberá de presente a velha peça herdada. Durante toda a sua infância, tentará esta habilidade impossível regularmente. O que se passa conosco, minha filha? Não admirava que pensasse só em si. 15 anos. Só então deitou um olhar à sua mesa de cabeceira. Estava lá um grande embrulho, com papel de um lindíssimo azul celeste e uma fita de seda vermelha. Devia ser um presente de aniversário. Seria esse o presente? Seria o grande presente do seu pai, o presente à volta do qual fizera tanto mistério? Nos seus postais do Líbano, ele fizera repetidamente alusões estranhas, mas submetera-se a si mesmo a uma censura rigorosa. Era um presente que crescia, escrevera ele, e depois fizera alusões a uma moça que havia de conhecer em breve, e à qual ele enviará uma cópia de cada postal. Hilde procurara saber pela mãe o que queria ele dizer com aquilo, mas ela também não fazia ideia. O mais estranho de tudo tinha sido a indicação de que o presente podia talvez ser partilhado com outras pessoas. Não era por acaso que trabalhava na ONU. Se o pai de Hilde tinha uma ideia fixa, e ele tinha muitas, então era a de que a ONU devia assumir a seu cargo uma espécie de responsabilidade governativa em todo o mundo. Possa a ONU um dia aproximar de fato a humanidade, escrevera ele num postal. Poderia ela abrir o embrulho antes de a mãe subir com pão de passas e limonada, a canção dos parabéns e a bandeira norueguesa? Podia, certamente, por isso é que estava ali. Hilde atravessou o quarto de mansinho e levantou o embrulho da mesa de cabeceira. Era pesado. Tinha um cartão. Para Hilde, do pai, pelos seus 15 anos. Ela sentou-se na cama e desfez com cuidado o nó da fita de seda vermelha. Em seguida, já podia remover o papel. Era um grande dossiê. Era este o presente? Era este o presente para o seu aniversário do qual se falará tanto? Era este o presente que crescerá e que, além disso, podia ser partilhado com outros?
Um olhar rápido mostrou que o dossiê estava cheio de folhas escritas à máquina. Hilde reconheceu o tipo de letra da máquina de escrever que o seu pai levará consigo para o Líbano. Teria ele escrito um livro para ela? Na primeira folha estava escrito à mão, em maiúsculas: O Mundo de Sofia. Um pouco mais abaixo lia-se, em letra de máquina: Aquilo que a luz do sol é para a terra fértil é o verdadeiro saber para os amigos da terra. N. F. S. Grundtvig. Hilde folheou o dossiê. Na parte de cima da página seguinte começava o primeiro capítulo. O título dizia: O Jardim do Éden. Sentou-se comodamente na cama, apoiou o dossiê nos joelhos e começou a ler. Sofia Amundsen regressava da escola. Percorrera com Jorun o primeiro trecho do caminho. Tinham conversado sobre robôs. Para Jorun, o cérebro humano era um computador complexo. Sofia não estava de acordo. Um homem deveria ser algo mais do que uma máquina. Hilde continuou a ler, e pouco depois se esqueceu de todas as outras coisas. Esqueceu-se inclusivamente de que fazia anos. De vez em quando, uma ideia ainda conseguia introduzir-se entre as linhas. Teria o pai escrito um romance? Teria retomado a tentativa de escrever o grande romance e queria terminá-lo no Líbano? Tinha se queixado tanto de que o tempo demorava a passar. Sofia também viajava na história universal. Era com certeza a moça que Hilde devia conhecer. Só quando se apercebia que um dia teria desaparecido, compreendia claramente que a vida era infinitamente valiosa. De onde vem o mundo? Afinal, alguma coisa teria de ter surgido do nada a certa altura. Mas seria isso possível? Este pensamento não seria tão impossível como o de o mundo ter sempre existido? Hilde continuou a ler, e sentiu-se surpresa ao saber que Sofia Amundsen receberá um postal do Líbano. Hilda Mollernag, A.C. Sofia Amundsen. Clovervine 3. Querida Hilda. Parabéns pelos teus 15 anos. Como compreendes, quero dar-te um presente, que te ajudará a crescer. Peço desculpa por mandar o postal pela Sofia. Era mais fácil deste modo. Saudades, do pai. Este malvado. Hilde sempre achará o seu pai um maroto, mas nesse dia surpreendeu-a completamente. Em vez de colocar o postal no embrulho, escrevera-o no próprio presente. Pobre Sofia. Estava totalmente perplexa. Por que é que um pai enviaria um postal de aniversário para a morada de Sofia, se era óbvio que devia ser enviado para outro local? Que tipo de pai enviaria um postal de aniversário para o endereço errado, impedindo que a filha o recebesse? Como é que poderia ser mais fácil deste modo? E, principalmente, como poderia ela encontrar Hilde? Não, como é que Sofia havia de conseguir? Hilde virou a folha e começou a ler o segundo capítulo. Chamava-se a cartola. Pouco depois, chegou a uma longa carta que essa pessoa misteriosa escrevera a Sofia. Hilda ret Eva Resperaceo. Interessarmos-nos pela razão da nossa existência não é um interesse ocasional, como o interesse em colecionar selos. Quem se interessa por tais problemas, preocupa-se com tudo aquilo que os homens discutem desde que apareceram neste planeta. Sofia estava exausta. Hilde também. O pai não lhe escrevera apenas um livro para o aniversário, ele escrevera um livro muito estranho e misterioso. Breve sumário: um coelho branco é retirado de uma cartola vazia. Dado que é um coelho muito grande, este truque leva muitos bilhões de anos. Na extremidade dos pelos finos nascem todas as crianças humanas. Por isso, podem admirar-se com a inacreditável arte da magia. Mas à medida que envelhecem, deslizam cada vez mais para a pele do coelho. E permanece male. Não era só Sofia ter a sensação de ter estado à procura de um lugar para si muito embaixo na pelagem do coelho branco. Nesse dia, Hilde fazia 15 anos. Também ela tinha a sensação de ter de se decidir quanto à orientação a seguir. Leu acerca dos filósofos da natureza gregos. Hilde sabia que o pai se interessava por filosofia. Escrevera no jornal que a filosofia tinha de ser introduzida como disciplina escolar.
Por que inserir a filosofia nos programas escolares? Era o título do artigo. O pai até levará o tema à discussão na reunião dos pais e professores da turma de Hilde. Para Hilde, isso fora extremamente embaraçoso. Olhou então para o relógio. Já eram 7h30. Mas a mãe só subiria daí a 1 hora com o café da manhã. Felizmente, porque Hilde estava completamente concentrada em Sofia e nas questões filosóficas. Leu o capítulo sobre Demócrito. Primeiro, Sofia tinha de refletir acerca de uma questão. Por que é que as peças do Lego são o brinquedo mais genial do mundo? Em seguida, encontrou um grande envelope amarelo na caixa do correio. Demócrito concordava com seus predecessores ao afirmar que as transformações observáveis na natureza não significavam que algo se alterasse realmente. Admitiu, portanto, que tudo tinha de ser composto de elementos pequenos e invisíveis, eternos e imutáveis. Demócrito designava estas pequenas partículas por átomos. Hilde inquietou-se quando Sofia encontrou seu lenço de seda vermelho debaixo da cama. Então era ali que fora parar? Mas como é que um lenço podia cair numa história? Tinha de estar noutro lugar. O capítulo sobre Sócrates começava com Sofia a ler num jornal algumas linhas sobre o contingente norueguês da ONU no Líbano. Típico do pai. Ele tinha muita pena que as pessoas na Noruega se interessassem tão pouco pelo trabalho dos soldados da ONU de conservar a paz. E se mais ninguém se preocupava com isso, pelo menos Sofia devia fazê-lo. Deste modo, era possível atrair a si uma certa atenção dos mídia. Hilde não pôde deixar de sorrir quando leu na carta do professor de filosofia endereçada a Sofia um PS2. PS2. Se encontrares um lenço de seda, quero pedir-te que o conserves cuidadosamente. Acontece, por vezes, que os objetos são trocados, principalmente na escola e em locais semelhantes, e está na verdade uma escola de filosofia. Hilde ouviu passos na escada. Devia ser a mãe com o café da manhã do dia de anos. Antes de ela bater a porta, Hilde leu ainda que Sofia tinha encontrado um vídeo de Alberto no seu esconderijo no jardim. Parabéns a você, nesta data querida. A mãe começara a cantar nas escadas. Muitas felicidades. Entra, disse Hilde. Estava a ler sobre o professor de filosofia que falava a Sofia diretamente da Acrópole. Ele era fisicamente muito parecido com o pai de Hilde, com uma barba negra bem tratada e uma boina azul. Parabéns, Hilde. Hilda. Deixa-o aí. Não queres? Não vês que estou ocupada? Pensa que já tens 15 anos. Já estiveste em Atenas, mamãe? Não, por quê? É bastante estranho que os templos antigos ainda estejam de pé. Tem 2.500 anos. O maior chama-se Partênon. Abriste o embrulho do pai? Que embrulho? Olha para mim, Hilde. Estás completamente nas nuvens. Hilde deixou cair o grande dossiê nos joelhos. A mãe inclinou-se para a cama. No tabuleiro havia velas, sanduíches e sumo de laranja. Havia também um pacote. Mas a mãe só tinha 2 mãos e por isso tinha entalada a bandeira norueguesa debaixo do braço. Muito obrigada, mamãe. É muito amável da tua parte, mas não tenho mesmo tempo. Só tens de estar na igreja a 1. Hilde só nesse momento se apercebeu onde estava. A mãe pôs o tabuleiro na mesa de cabeceira. Desculpa. Estava tão concentrada nisto. Hilde mostrou o dossiê e prosseguiu. Isto é do pai. Mas o que é que ele escreveu, Hilde? Estou tão curiosa como tu. Há meses que não se lhe ouve uma palavra sensata. Por algum motivo, Hilde sentiu-se subitamente envergonhada. Ah, é apenas uma história. Uma história? Sim, uma história. E também um livro de filosofia, mais ou menos. Não queres abrir o meu pacote?
Hilde achava que não podia fazer distinção entre os presentes e por isso abriu também o da mãe. Era uma pulseira de ouro. ¡Qué bonita! Muito obrigada. Hilde deu um beijo à mãe. Conversaram um pouco. Agora tens de ir embora, disse Hilde depois. Ele está mesmo no alto da Acrópole, percebes? Quem? Bom, não faço ideia, e a Sofia também não. O problema é esse. Eu tenho de ir para o escritório. Tens de comer qualquer coisa. O teu vestido está lá embaixo. Por fim, a mãe foi-se embora. E o professor de filosofia de Sofia fez o mesmo. Desceu as escadas da Acrópole e subiu para a elevação do Areópago, para aparecer pouco depois na antiga Ágora de Atenas. Hilde sobressaltou-se ao ler que os antigos edifícios se elevavam subitamente das ruínas. O pai tinha a ideia fixa de que todos os países da ONU deviam fazer em conjunto uma cópia fiel da antiga Ágora de Atenas. Aí se poderia trabalhar em questões filosóficas e hipóteses de desarmamento. Um projeto gigantesco desses havia de unir a humanidade, segundo ele. Em seguida leu sobre Platão. A alma deseja voar nas asas do amor de volta ao mundo das ideias. Deseja ser libertada da prisão do corpo. Sofia tinha passado através da Sebe e seguirá Hermes, mas perderá-o de vista depois. Após ter lido sobre Platão, caminhou pelo bosque e chegou a uma cabana vermelha junto a um pequeno lago. Havia ali uma fotografia de Bjerkeli. Pela descrição, era evidente que tinha de se tratar de Bjerkeli de Hilde. E ali estava também um retrato de um homem chamado Berkeley. Berkeley e Bjerkeli. Não era estranho. Hilde pousou o volumoso dossiê na cama, foi à estante e consultou a enciclopédia em 3 volumes que receberá de presente quando fizera 14 anos. Berkeley, lá estava. Berkeley, George, 1685 a 1753, filósofo anglo-saxónico, bispo de Cloyne. Nega a existência de um mundo material exterior à consciência humana. As nossas percepções sensoriais provêm de Deus. B é também famoso pela sua crítica às ideias universais abstratas. Obra Principal, a treatise concerning the principles of human knowledge, Tratado sobre os Principios do Conhecimento Humano, 1710. Sim, era estranho. Hilde ficou alguns segundos parada e pensativa, antes de voltar à cama e ao dossiê. Teria sido o pai a pendurar aqueles 2 quadros? Poderia haver uma outra relação além da semelhança entre os nomes? Berkeley era um filósofo que negara a existência de um mundo material exterior à consciência humana. Era possível fazer-se muitas afirmações estranhas, mas nem sempre era fácil invalidar essas afirmações. Essa descrição prestava-se ao mundo de Sofia. As suas sensações eram provocadas pelo pai de Hilde. Mas saberia mais se continuasse a ler. Hilde levantou os olhos do dossiê e riu-se ao ler que Sofia vira o reflexo de uma moça no espelho que piscava os 2 olhos. A moça do espelho parecia piscar os olhos para Sofia. Parecia querer dizer: eu estou a ver-te, Sofia. Estou aqui do outro lado. Lá, encontrou também a carteira verde, com dinheiro e o resto. Como teria ido lá parar? Que absurdo! Por 1 ou 2 segundos, Hilde acreditara que Sofia tinha encontrado de fato a carteira. Mas mesmo depois, tentou compreender como tudo acontecia do ponto de vista de Sofia. Devia ser muito insondável e misterioso. Pela primeira vez, Hilde sentiu um forte desejo de conhecer Sofia pessoalmente. Gostaria de discutir com ela a relação entre todas as coisas. Mas agora, Sofia tinha de sair da cabana se não queria ser surpreendida em flagrante. Era óbvio que o barco andava à deriva no lago. Ele não resistira a referir a velha história do barco. Hilde bebeu um gole de sumo e trincou uma sanduíche com salada de maionese e camarão enquanto lia sobre Aristóteles, que criticara a teoria das ideias de Platão. Aristóteles aponta para o fato de que nada existe na consciência que não tenha existido primeiro nos sentidos. Platão poderia ter dito que não há nada na natureza que não tenha existido primeiro no mundo das ideias.
Desta forma, Platão duplicou o número de coisas, segundo Aristóteles. Hilde não sabia que fora Aristóteles a inventar o jogo do reino vegetal, reino animal, reino mineral. Aristóteles queria fazer uma arrumação profunda no quarto da natureza. Procurou provar que todas as coisas na natureza pertencem a diversos grupos e subgrupos. Ao ler a concepção de Aristóteles sobre a mulher, ficou simultaneamente admirada e irritada. Como é que alguém pode ser um filósofo tão competente e ao mesmo tempo um ignorante? Sofia deixará se inspirar por Aristóteles ao arrumar o seu próprio quarto. E aí, no meio do caos completo, encontrou a meia branca que desaparecera um mês do armário de Hilde. Sofia reunirá todas as folhas que Alberto lhe escrevera num dossiê. Agora já tem mais de 50 páginas. Hilde, por seu lado, já tinha chegado à página 178, porque ainda tinha de ler, além das cartas filosóficas de Alberto Knox, toda a história de Sofia. O capítulo seguinte chamava-se O Helenismo. Nesse capítulo, Sofia encontrava um postal com a fotografia de um jipe da ONU. O postal tinha o carimbo do contingente da ONU do dia 15 de junho. Mais um postal dirigido a Hilde que o pai integrara no dossiê em vez de o enviar pelo correio. Querida Hilde, imagino que deves estar a festejar o teu aniversário. Ou já passa um dia. De qualquer modo, não faz diferença para o teu presente. Desfrutarás dele durante toda a tua vida. Dou-te os parabéns mais uma vez. Talvez compreendas agora por que é que mando postal para Sofia. Tenho a certeza de que ela to dará. P.S. A mãe contou-me que perdeste a carteira. Prometo reembolsar-te das 150 coroas. Receberás certamente um novo cartão de estudante na escola antes que ela feche para o verão. Um abraço do pai. Nada mal, pensou Hilde, com isso tinha ficado com mais 150 coroas. Ele achava com certeza que um presente de fabrico caseiro não era suficiente. Descobriu que o dia 15 de junho era também o dia de aniversário de Sofia. Mas o calendário de Sofia ainda estava na primeira metade de maio. Nessa altura, o pai de Hilde devia ter acabado de escrever esse capítulo e der uma data posterior ao postal de aniversário para Hilde. Entretanto, a pobre Sofia corria para o supermercado, onde Jorum esperava por ela. Quem era Hilde? Como é que o pai dela achava evidente que Sofia a encontraria? Não fazia sentido nenhum que ele lhe enviasse os postais em vez de os enviar diretamente à filha. Também Hilde se sentirá suspensa no ar enquanto estava a ler acerca de Plotino. Em tudo que vemos há algo do mistério divino. Vemos que ele cintila num girassol ou numa papoula. Temos uma ideia mais clara desse mistério impenetrável numa borboleta que levanta voo de um ramo, ou num peixe dourado que nada no seu aquário. Mas estamos mais próximos de Deus na nossa própria alma. Só aí podemos unir-nos ao grande mistério da vida. Em momentos raros podemos sentir que nós mesmos somos esse mistério divino. Até então, isto era do mais vertiginoso que ela tinha lido. Mas era ao mesmo tempo o mais fácil. Tudo é uno, e este uno é um mistério divino no qual todos participam. Não era nada que fosse difícil de acreditar. É assim, pensava Hilde. E depois, cada um pode acrescentar a palavra divino, ou o que lhe agradar. Folheou rapidamente o dossiê para chegar ao capítulo seguinte. Sofia e Jorum queriam ir acampar na noite de 17 de maio. E depois foram para a cabana do Major. Hilde ainda não lera muitas páginas quando saltou da cama agitada e deu alguns passos pelo quarto com o dossiê nos braços. Raramente vira um truque tão descarado como aquele. Na pequena cabana do bosque, o pai fez com que ambas as moças encontrassem cópias de todos os postais que enviará a Hilde na primeira metade de maio. E as cópias eram autênticas. Hilde tinha lido várias vezes todos os postais do pai. Reconheceu cada palavra. Querida Hilda, estou quase a arrebentar com todos os segredos que têm a ver com teu aniversário, e várias vezes por dia tenho de me conter para não telefonar e contar tudo. É uma coisa que não para de crescer. E tu sabes que quanto mais uma coisa cresce, mais difícil é guardá-la para nós. Sofia recebeu uma nova lição de Alberto. Tratava de judeus e gregos e das duas grandes culturas. Hilde ficou contente com esta ampla panorâmica da história.
Na escola, nunca tinham aprendido nada assim. Eram só pormenores e mais pormenores. Quando acabou de ler a carta, o pai transmitirá-lhe uma perspectiva completamente nova de Jesus e do cristianismo. Gostou da citação de Goethe. Quem não sabe prestar contas de 3 milênios, permanece nas trevas ignorante, vive apenas o dia que passa. O capítulo seguinte começava com um bocado de cartão que ficará colado na janela da cozinha de Sofia. Era obviamente mais uma felicitação para Hilde. Querida Hilda, Não sei se ainda estarás a festejar o teu aniversário quando leres este postal. Por um lado, espero que sim, de qualquer modo tenho esperança que ainda não tenham passado muitos dias. Que passem 1 ou 2 semanas para Sofia não significa que suceda o mesmo conosco. Eu regresso a casa na noite de S. João. Nessa altura, ficaremos sentados no balanço e poderemos olhar juntos para o mar, Hilde. Temos muito para conversar. Em seguida, Alberto telefona a Sofia e ela ouve a sua voz pela primeira vez. Falas como se tratasse de uma espécie de guerra. Eu diria que é uma guerra espiritual. Temos de tentar chamar a atenção de Hilde e trazê-la para o nosso lado, antes que o seu pai regresse à Lilesa. E depois, Sofia encontra-se com Alberto Knox disfarçado de monge da Idade Média numa antiga igreja de pedra do século XII. Numa igreja, sim. Hilde olhou para o relógio. 1:15. Tinha se esquecido completamente do tempo. Talvez não fosse tão grave faltar à escola no seu dia de anos, mas havia uma coisa que a enervava nesse aniversário. Os colegas não festejariam com ela. Bom, no fundo não houvera falta de felicitações. Em seguida, Hilde teve de ouvir um longo sermão. Alberto não parecia ter grandes problemas em pisar o púlpito. Ao ler sobre Sofia, que se mostrará a Hildegard em visões, teve de recorrer novamente à enciclopédia. Mas não encontrou nem Hildegard nem Sofia. Era típico. Quando se tratava de mulheres ou de alguma coisa relativa a mulheres, a enciclopédia era tão omissa como uma cratera da lua. Haveria uma comissão de homens a censurar as enciclopédias? Hildegard von Bingen tinha sido pregadora, escritora, médica, botânica e cientista. E, além disso, era um exemplo de que na Idade Média as mulheres eram frequentemente mais práticas, e mesmo mais científicas, que os homens. Mas na enciclopédia não havia uma única sílaba sobre ela. Que vergonha! Hilde nunca ouvirá dizer que Deus também tinha um lado feminino, ou uma natureza maternal. E esse lado chamava-se Sofia, mas também não valia um grama de tinta para os autores da enciclopédia. O mais próximo que encontrou foi a igreja Hagia Sophia em Constantinopla. Hagia Sophia queria dizer Santa Sabedoria. Uma capital e inúmeras rainhas eram conhecidas por esta sabedoria, mas na enciclopédia não vinha nada dizer que tal sabedoria fosse feminina. Se aquilo não era censura. Hilde continuou a ler e achou que Sofia lhe aparecia de fato. Achava poder ver à sua frente a moça de cabelos negros. Quando Sofia chegou a casa, depois de ter passado quase toda a noite na igreja de Santa Maria, pôs-se em frente do espelho de latão que trouxera da cabana no bosque. Em contornos nítidos, via o seu rosto pálido, que os cabelos negros emolduravam, cabelos que apenas serviam para fazer o penteado cabelos lisos naturais. Mas por baixo ou por detrás deste rosto aparecia o rosto de uma outra pessoa. De repente, a moça estranha do espelho piscou energicamente os olhos. Parecia querer avisar que estava, de fato, do outro lado do espelho. Poucos segundos depois, desapareceu. Quantas vezes Hilde já tinha estado em frente ao espelho como se procurasse a imagem de outra? Mas como é que o pai podia saber isso? Não procurara com os olhos uma moça de cabelos negros? A sua bisavó tinha comprado o espelho a uma cigana. Hilde sentiu que as suas mãos tremiam ao segurar no volumoso dossiê. Estava convencida de que Sofia existia de fato algures no outro lado.
Depois, Sofia sonhava com Hilde e Bjerkelly. Hilde não a conseguia ver nem ouvir, mas em seguida Sofia encontrou na doca o crucifixo de ouro de Hilde. E este crucifixo, com as iniciais de Hilde, estava na cama de Sofia quando ela acordou do sonho. Hilde tinha que refletir. Não podia ter perdido também o seu crucifixo de ouro. Foi à cômoda e tirou a sua caixa de joias. O crucifixo de ouro, que a avó lhe dera de presente pelo seu batizado, tinha desaparecido. Então tinha mesmo perdido a joia. Bom, mas como é que o pai podia saber se nem ela reparara nisso? E mais, Sofia tinha sonhado que o pai de Hilde regressara do Líbano. Mas até lá faltava uma semana inteira. Teria Sofia tido um sonho profético? Pensava o pai que, quando chegasse a casa, Sofia também estaria presente. Ele tinha escrito uma coisa a respeito de ela encontrar uma nova amiga. Numa visão clara, mas também extremamente breve, Hilde teve a convicção de que Sofia era mais do que papel e tinta. Ela existia.